Bom dia para todos ou boa tarde, depende quando que vocês vão ver essa live. Meu nome é Marco Lira, eu sou originalmente finlandês, moro aqui já faz mais que 30 anos aqui no Brasil. Eu trabalho como psicanalista aqui na CITA. A minha vontade é falar sobre a vontade atrapalha a vida. Talvez essa pergunta pareça um pouquinho estranha, mas eu vou explicar durante essa live o que é a questão. Por que perguntamos a vontade atrapalha a vida? Todo esse trabalho que eu falo, eu baseio no trabalho do Dr. Norberto Rocha Keppe, que é fundador da ciência trilogia analítica. E, basicamente, eu uso o livro dele, A Libertação da Vontade. A libertação da vontade não significa que nós temos que liberar nossa vontade, mas como que nós podemos trabalhar para libertar-nos da vontade. Então, vontade, o que significa liberdade e vontade? O que nós temos liberdade de fazer? E o que nós realizamos no fim? A grande questão é, temos liberdade para realizar o que queremos. Eu acredito que alguns podem pensar, liberdade significa que você pode fazer o que você quiser. Mas nós, todos os países, todas as nações, têm também a sua legislação que coloca bastante limites. Então, na prática, nós não podemos fazer muita coisa. Muitas coisas que queremos fazer não são convenientes, não são bons para nós. Então, por causa disto, nós podemos já no início desta live falar que nós temos liberdade só fazer o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Mas vamos pesquisar essa questão um pouquinho melhor. Aqui tem um trecho do Gênesis, do Antigo Testamento, onde está escrito o seguinte, o Deus falando, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E a próxima frase é do serpente, quer dizer, do Lúcifer, que falou para Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva, e depois, consequentemente, Adão, comeram desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós podemos lembrar que no paraíso não tinha mal. Então, por que saber o mal? Então, eles ficaram curiosos e, acreditando a mentira do Lúcifer, eles acreditaram que ficariam como Deus, mesmo que Deus não tem nada a ver com o mal. Deus não nega o bem, ele vive no bem, então ele não tem nada a ver com o mal. Mas o Adão e Eva, como nós todos, porque essa história é simbólica, queríamos ser como Deus. É uma fantasia. Queremos saber o mal. E hoje nós conhecemos o mal. Nós sabemos o que é corromper, o que é mentir, torturar, fazer guerras, etc. Fazer crimes. Somos como Deus? Não. Somos muito mais como diabos. Então,
essa era mentira do Lúcifer. Claro, ele é pai da mentira. Então, ser humano, Adão e Eva, simbolicamente, mas todos nós, fizemos algo, queríamos ser novos deuses que criam a verdade, criam mentira acreditando que é verdade. Nós não podíamos viver na prática. Adão e Eva, eles que se expulsaram do paraíso, porque eles queriam mudar as regras do paraíso. Foram expulsos. Só que podemos falar que eles se expulsaram. E assim, livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade, e não conforme a realidade. Adão e Eva viveram primeiro no paraíso, na realidade, mas eles queriam viver de acordo com a própria vontade, que era diferente do que a vontade de Deus, que é bom, belo e verdadeiro. Filosoficamente, podemos dizer que entrou no final da Idade Média filósofo na Inglaterra chamado William of Ockham, que tinha a ideia que a vontade fosse a essência do ser humano. Então, ele fortaleceu essa ideia do Adão e Eva, ou do ser humano desde o início, que nós temos que seguir a nossa vontade. Começou uma linha que poderíamos chamar essa voluntarismo, baseado na vontade. Mas vamos pesquisar essa questão da vontade. A vontade que Eva e Adão mostraram é que nós temos é invertida. Se nossa vontade seria de acordo com a realidade, de acordo com o bem, com o bom, belo e verdade, não teria problema. Mas nossa vontade é invertida. Por exemplo, algumas inversões. Ser esperto, pessoas pensam que é bom. Só que se pensamos que trabalhamos, por exemplo, com colega de trabalho que é muito esperto, então não é muito bom, não é muito interessante, não é legal. Ou ser honesto ou humilde seria a mesma coisa que ser bobo. Ou trabalhar muito é uma estupidez. Grande parte da propaganda baseia nessa ideia que temos que trabalhar menos. Bancos mostram como pessoas poderiam viver assim, cuidando das finanças deles, deitado no rede na praia tomando suco. Ou que preguiça seria prazeroso. Ou que ao fazer mal não tem consequências. Só que podemos dizer que o mal tem consequências ruins. Por exemplo, os oceanos estão cheios de lixo plástico, todo tipo de lixo que matam vida, corais, animais, peixes, pássaros, nas regiões enormes. Também fazer mal, fazer coisas feias, viver contra nossa essência, tem consequências. Nós sentimos angústia, nervosismo, ansiedade. Muitas pessoas procuram ajuda de médico, querendo tomar remédio para diminuir a angústia, o nervosismo e a ansiedade, e não pesquisam ver o que eles estão fazendo contra a própria vida deles, contra a própria essência. Também doenças em geral são consequências dos atos
contra a realidade. Quando agimos contra a ética em nosso interior, ética é algo inato no ser humano, não é algo que nós aprendemos da sociedade ou do mundo exterior, porque se não teríamos ética em nosso interior, da onde que ele apareceria na sociedade? Da onde que ele viria se não vem do interior do ser humano? Conduta emocional. Então, emocionalidade, muito fortes emoções, são atos interiores, nós que criamos essas emoções. Alguns exemplos, só pensar em dinheiro, compras, ou usar drogas, fumar ou se embriagar, querer dominar os outros, querer ser o primeiro, eu primeiro, comer demais, ficar muito tempo na internet. São condutas emocionais. Nossa vontade leva a nós criar esse tipo de emoções que nós seguimos e são formas de se alienar e sair da realidade. E a emoção impede o processo de interiorização e conscientização e leva à alienação. Por exemplo, pessoa que reage muito facilmente com raiva, agressão, o medo, arrogância, quem briga, ela não interioriza, ela não vê o que tem dentro dela. Ela normalmente vê problemas nos outros, mas não procura pesquisar o que tem dentro de mim, quais problemas tem dentro de mim. Com essas emoções, ela impede essa pesquisa, esse processo de conscientização, porque não interioriza, não vê nada nele. Outro tipo de conduta que segue nossa vontade e que é alienante é chamado racionalismo. O racionalismo mostra o setor do intelectualismo exagerado. Pessoas muito racionalistas são muitas vezes muito frias, calculistas. Eles não têm afeto quando eles pensam. Eles separam sentimento de afeto do pensamento. Por exemplo, políticos podem falar que nós precisamos mais territórios. Hoje em dia nós podemos ver que isso acontece na prática. Políticos falam assim, mesmo que falaram já 70, 80 anos atrás, na realidade, a história toda é criar guerras para roubar territórios dos outros. Uns anos atrás tinha guerra lá na ex-Jugoslávia, se vocês lembram. Então, presidente Clinton dos Estados Unidos, ele falou assim publicamente, temos que matar 200.000 pessoas para salvar 1 milhão. Que matemática é isto? É estranho essa matemática, mas esse é um exemplo assim do racionalismo. A pessoa acredita que o que ele pensa é verdade, é real. Quer dizer, racionalista pensa o que quer e por que quer. Então, para nós podermos raciocinar certo, nós temos que combinar nosso raciocínio, nosso pensamento, com o sentimento de amor. Esse é o caminho para a ética. Pensamento sem ética leva sempre para desastre. Vocês também conhecem esse conceito chamado relativismo. Relativismo é uma ideia que não há verdade absoluta, mas uma luta eterna entre opiniões. Que, essa é a sua opinião, mas essa é a minha opinião. Pessoa relativista pode falar, por exemplo, que o vermelho para você
pode ser azul para mim. É assim que nós podemos conversar e discutir eternamente, sem chegar a conclusão nenhuma. Quer dizer, é uma conversa, uma discussão longe da realidade. Na antiga Roma, que usou muito ideias da antiga Grécia, que criaram essa época, essa filosofia helenista, eles criaram uma maneira de pensar que é chamado estoicismo. E o estoicismo propôs basicamente a escolha da virtude como o caminho da verdade. Virtude, palavra que existe em todas as línguas, mas quando, por exemplo, ensinamos coisas para os jovens, quando educamos nossos filhos, a gente não usa essa palavra, como se não existisse mais. Só que a virtude é algo que é possível hoje. Aqui pesquisador, Jean Brun, fala, homem virtuoso é ao mesmo tempo homem de ação. Esse estoicismo, mais ou menos na época, pouquinho antes e alguns séculos depois do nascimento do Cristo, estoicismo levou os romanos a realizar e buscar virtude, e eles prepararam na prática caminho para o cristianismo. Por causa do estoicismo, por causa da busca da virtude, eles entenderam a mensagem do Cristo. Então, na arte, eles realizaram, eles mostraram claramente essa questão da virtude. Dr. Keppe fala, como vemos, os estoicos romanos sabiam perfeitamente que somente pela prática das virtudes é o único caminho da riqueza, bem-estar e felicidade humana. Quer dizer que quando a pessoa pratica virtudes, ela não pratica mais a vontade invertida, mas ela pratica algo que nós podemos chamar bom, belo e verdadeiro. Então, ele abandona a vontade invertida e entra no mundo de virtudes. Então, na prática, a libertação da vontade quer dizer a eliminação da vontade, eliminação dessa vontade invertida. Claro, nós temos nossa vontade original, que é de acordo com a verdade, de acordo com a beleza. Mas essa vontade invertida é o maior inimigo do ser humano. Na prática, temos que substituir a vontade invertida pela ética e pela ação boa, para ter felicidade e saúde em nossa vida. Então, essa live era só uma degustação do livro Libertação da Vontade, que nós trabalhamos em nossos cursos, que vocês podem ter informação dos cursos da CITA. Mas o livro é como enciclopédia, demoraria muito tempo para falar do conteúdo todo do livro. Essa era uma pequena mostra o que se trata na questão da libertação da vontade. As faculdades trilógicas Keppe Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Keppe e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos
a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Keppe. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Keppe Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Keppe no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.